A apneia do sono é uma doença altamente prevalente. Foi realizado um estudo aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, em 2008, onde eles analisaram, foi feito um sorteio na cidade e 1.042 pessoas foram levadas ao laboratório de sono e realizaram um exame que se chama polissonografia para avaliar se essas pessoas tinham ou não apneia do sono. E, segundo esse estudo, 30% da população estudada tinham critérios para apneia do sono, ou seja, 1 em cada 3 pessoas na cidade de São Paulo tinha apneia do sono. A apneia obstrutiva do sono é uma parada da respiração que ocorre repetidas vezes no decorrer da noite. Cada vez que ocorre a parada da respiração é uma queda do oxigênio e também ocorre uma fragmentação do sono. Essas quedas repetidas do oxigênio levam a uma cascata de eventos a nível celular, ocorrendo um aumento da aterosclerose na parede arterial. Então, a principal consequência da apneia do sono é o dano que vai ocorrer a nível de vaso. Como eu vou ter uma doença que está comprometendo a artéria, existe um risco aumentado de infarto agudo do miocárdio e também de um AVC isquêmico. As consequências sobre o coração é um risco aumentado de desenvolver hipertensão arterial, arritmia cardíaca, principalmente do tipo fibrilação atrial. A Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca nas suas diretrizes que a apneia do sono ela pode ser considerada um fator primário para o aparecimento da hipertensão, como ela pode ser considerada também um fator que dificulta o controle da hipertensão arterial. Então, o paciente que tem apneia do sono, ele tem um risco de até 23 vezes maior de ter um infarto agudo do miocárdio do que quem não tem. Na população em geral, o horário em que o infarto acontece é geralmente entre 6 horas da manhã e meio-dia. Já na população que apresenta apneia do sono, os pacientes costumam infartar entre meia-noite e 6 horas da manhã. Então, o paciente que tem apneia do sono, ele tem um risco aumentado de morte, mas é uma morte normalmente por um infarto durante o sono. Muitas pessoas me perguntam no consultório se existe um risco de morte durante o sono porque a pessoa parou de respirar. O risco de morte existe, mas não por conta disso. O cérebro sempre vai fazer com que a pessoa quase acorde e volte a respirar. O risco de morte no grupo de pacientes com apneia do sono ele está aumentado, mas principalmente devido ao infarto agudo do miocárdio e um AVC isquêmico. Algumas alterações metabólicas também são observadas no paciente que tem apneia do sono, e a principal delas é que ocorre o aumento da resistência à insulina. Isso quer dizer que o paciente que já apresenta diabetes, ele pode ter o seu quadro piorado, agravado, inclusive com uma certa dificuldade de controle com sua medicação habitual. Além da questão da resistência à insulina, o paciente que dorme mal, ele vai apresentar um aumento da grelina, que é o hormônio que causa fome, e ele vai apresentar uma diminuição da leptina, que é o hormônio que dá saciedade. Então esse paciente ele costuma ter mais fome e ele tem uma fome principalmente relacionada a carboidratos e doces. Algumas outras queixas são bastante comuns no paciente que tem apneia do sono, e elas estão relacionadas com a má qualidade do sono, que ocorre por uma fragmentação excessiva pela dificuldade de respirar. Então é bem comum o paciente se queixar de um sono excessivo durante o dia, de acordar cansado pela manhã ou de sentir uma certa irritabilidade no decorrer do dia e uma falta de energia. Devido ao quadro de sonolência diurna excessiva, os pacientes com apneia do sono eles têm um risco aumentado de acidente de trabalho e também de acidente de carro. O risco é de 4 a 7 vezes maior na população que tem apneia do sono. Ainda em decorrência da má qualidade do sono, é comum os pacientes se queixarem, por exemplo, de cefaleia pela manhã. Essa dor de cabeça que o paciente apresenta quando acorda, ela costuma aliviar no decorrer da manhã. Além disso, ainda os pacientes podem apresentar dificuldade de memória, dificuldade de concentração ou um raciocínio mais lento, tudo isso em decorrência de um sono de má qualidade. O principal sinal de quem tem apneia do sono é a presença de um ronco alto e frequente e, além disso, são observadas paradas da respiração ou engasgos durante o sono pela pessoa que está ao lado observando o paciente dormir.